Oi, gente, bom dia. A gente deu uma atrasadinha para começar a gravar, mas a gente vai começar agora, tá? A monitoria. Eu vou colocar o material e a gente vai começar agora. Deixa eu só responder aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o material para a gente começar. Vamos lá. Bom, a monitoria de hoje a gente vai falar um pouco sobre sentença e coisa julgada, para a gente finalizar, né, a nossa linha processual aí do processo civil. Então, hoje a gente vai falar aqui de sentença. Vamos lá. Eu trouxe para vocês o conceito legal, né, que está lá no artigo 203, parágrafo 1º do CPC, que diz que sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. O artigo 485 e 487 tratam da resolução da sentença com resolução do mérito e sem resolução do mérito, que a gente vai ver mais para frente. E a definição técnica é o ato processual do juiz que encerra a fase de conhecimento do processo, decidindo ou não o mérito de uma controvérsia apresentada pelas partes do processo. Bom, desde quando a gente entra com a petição inicial, a gente já avisa o quê? A resolução do mérito, a sentença. Então, a sentença vai por fim a essa fase de conhecimento aqui. Bom, conceituados então que é a sentença, tanto o conceito legal quanto a definição técnica, agora a gente vai passar para classificação das sentenças quanto o mérito delas. Como eu disse para vocês, e está lá no conceito legal, é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487. Então, cada sentença com base nesses dois fundamentos tem um nome e a gente vai ver agora. A gente, então, tem as sentenças terminativas, que elas estão previstas lá no artigo 485, que elas encerram o processo sem análise do mérito. Como eu disse para vocês, lá atrás, quando a gente, na contestação, o réu traz defesa preliminar, né, que são as hipóteses lá no artigo 337, a gente pode ter como finalidade, né, dessa arguição das preliminares, o julgamento sem resolução do mérito, que é o que está previsto lá no artigo 485. E aqui a gente vai ter uma sentença terminativa, quando não vai resolver o mérito. Quando a gente tem a presença, por exemplo, de litispendência ou falta de agir, quando falta algum requisito, quando a gente está diante de alguma questão preliminar processual, a gente fala de sentença sem resolução do mérito, lá no artigo 485, e leva o nome de sentença terminativa. E a gente tem também as sentenças definitivas, que elas são reguladas pelo artigo 487 do CPC e resolvem o mérito da causa, julgando a procedência ou a improcedência do pedido, decidindo a questão principal do processo. Então, quando a gente ingressa com uma ação, a gente busca uma sentença definitiva, que o juiz ele resolva o mérito daquela questão que está sendo discutida. Bom, ainda falando da classificação das sentenças, a gente tem alguns tipos de sentença que tá relacionada ao pedido em si. Então, a gente tem a sentença extra petita, que ocorre quando o juiz decide sobre questões que não foram objeto dos pedidos das partes. Essa decisão é considerada nula por desrespeitar o princípio da congruência. Quando eu falei para vocês lá no início, né, em uma das primeiras monitorias, que a petição inicial ela limitava, né, o poder do juiz, e eu falei para vocês que ela tinha que ser congruente com a sentença, exatamente para que não aconteça essa sentença extra petita, que o juiz ele decida sobre questões que não foram pedidas. O limite da atuação do juiz vai ser definido pelos pedidos do autor na petição inicial. Então, aqui a gente tem uma sentença extra petita quando o juiz ele decide sobre questões que não foram objeto do pedido das partes, ele decide sobre algo a mais, então. A gente também tem a sentença ultra petita,
que, embora ela infrinja os limites do pedido, ela pode ser corrigida por adequação ao valor ou extensão dos pedidos solicitados, sem anulação total da sentença. É quando o juiz concede a mais do que foi solicitado. Por exemplo, eu peço dano material de 10 mil reais. O juiz ele me dá 15 mil. Então, ele decide sobre algo a mais. Ele dá os 10 mil que eu pedi, mais 5 mil porque ele acha que é necessário. Então, aqui, a sentença ela não vai ser anulada totalmente. Se ela for corrigida, dentro dos limites do pedido, não tem por que ela ser anulada, enfim. Mas a sentença extra petita, ela é considerada nula porque o juiz está decidindo sobre algo que não foi pedido, sobre algo que a Lídia ali não estava discutindo. Então, extra petita, quando vem questão diferente, ultra petita, quando o juiz dá algo a mais do que foi pedido. E aqui a gente tem também a sentença citra petita, que quando o juiz ele deixa de apreciar todos os pedidos formulados, ele não encerra a lide completamente, e daí essa sentença ela pode ser anulada ou revista para que sejam incluídas as decisões omissas. Então, se o juiz decidir deixar de apreciar algum pedido, a sentença ela pode ser anulada totalmente, daí o juiz ele vai dar uma nova sentença, ou ela pode ser revista e corrigida para que sejam incluídos o que ela foi omissa, né? Os pedidos que ela foi omissa. E aqui eu coloquei para vocês, ó, o princípio da congruência, que determina que a sentença deve estar estritamente alinhada aos pedidos formulados pelas partes no processo. É o que eu disse lá atrás, quando eu falei de petição inicial com vocês. A sentença, ela só pode analisar, né, os pedidos das partes durante o processo, tanto do autor na petição inicial, quanto do réu, se for o caso de indeferimento. Eu acho que essa questão aqui é bem tranquila, mas se tiverem dúvidas e quiserem ligar o microfone para perguntar, enfim, ou se depois quiserem tirar dúvidas no final, eu vou seguir com o material e daí se vocês tiverem dúvidas e quiserem colocar no chat, tá? Ou abrir o microfone, fiquem à vontade. Agora a gente vai falar um pouco sobre as hipóteses de correção da sentença. A regra é que as sentenças elas seguem o princípio da imutabilidade, que ela não pode ser alterada após a sua publicação. Para garantir a estabilidade da decisão judicial e a segurança jurídica das partes, né? Porque se eu puder mudar a sentença toda vez, não tem por que ela chamar sentença. A sentença ela vai resolver o mérito. Se eu ainda tenho questões para resolver, não faz sentido que tenha sentença nessa fase processual. Mas, como tudo no direito a gente tem exceção, a imutabilidade da sentença não seria diferente. Então, a gente tem algumas exceções previstas no Código de Processo Civil. A primeira é quando a gente tem erros materiais, são erros evidentes, como lapsos de digitação ou cálculos matemáticos nas sentenças que envolvem cálculos. Pode ser que a gente tenha algum erro, porque como tudo é digital, pode ser que na hora de digitar a sentença tenha algum erro de digitação ou um cálculo matemático mesmo. E daí, nesse caso, a sentença ela pode ser revista, pode ser corrigida. E a outra hipótese de correção da sentença é quando a gente tem omissão, obscuridade ou contradição, ou até mesmo erro material, né? E daí a gente entra com embargos de declaração para sanar esses vícios que estão previstos lá no artigo 1022 do CPC. Então, esses são os dois casos que o CPC ele prevê a correção da sentença. Quando eu tenho erros de digitação ou cálculo matemático, ou quando eu tenho omissão, obscuridade, contradição ou erro material na sentença, e daí a gente entra com embargos de declaração. Bom, e a correção da sentença, né, tem como objetivo garantir a clareza e a precisão na decisão judicial. E daí não vai modificar o mérito ou comprometer a segurança jurídica das partes. Ainda falando sobre hipóteses de correção da sentença, eu trouxe aqui para vocês os prazos e os procedimentos.
O prazo para os embargos de declaração, eles devem ser apresentados até 5 dias após a publicação da sentença, para sanar os vícios que eu falei para vocês: omissão, contradição, obscuridade ou erro material. E a correção de erro material, né, que eu disse para vocês, ou erro de digitação, ou cálculo matemático, pode ser feita de ofício pelo juiz ou a pedido das partes, se for o caso delas identificarem esse tipo de erro na sentença. E daí trata de ajustes evidentes que não vão alterar o conteúdo da decisão, né? Só corrigir mesmo aquele errinho que saiu ali. Não é permitido alterar o mérito da decisão por meio de correção, e eventual modificação substancial deve ser realizada por recurso ordinário ou ação rescisória. Então, se eu quero discutir o mérito, eu vou entrar com recurso daquela sentença para discutir o mérito. Nessa questão de correção da sentença, a gente fala de erros, erro mais sutil mesmo, que pode ser corrigido aqui sem alterar o mérito. Então, aqui, essas são as hipóteses e os prazos e procedimentos para a correção da sentença. Bom, agora falando um pouco de estrutura da sentença. A sentença, ela tem que seguir como se fosse um esqueleto, ela tem alguns requisitos que ela deve obrigatoriamente seguir. Então, eles estão previstos lá no artigo 489 do CPC, e são 3 elementos para estruturar a sentença. A gente tem o relatório, a fundamentação e o dispositivo. E a gente vai ver cada um deles agora, para que não fique dúvidas quanto à estrutura da sentença. Mas é bem tranquilo. E a gente coloca. É como uma redação que a gente tem que ter começo, meio e fim. Aqui é a mesma coisa, a gente tem o relatório, tem a fundamentação e tem o dispositivo. Para deixar a sentença mais clara, sem nenhum tipo de dificuldade de entendimento e para facilitar a compreensão das partes também sobre o que está sendo decidido. Vamos lá. Estrutura da sentença, o primeiro ponto da estrutura, né, que é o relatório. O relatório nada mais é do que o resumo do processo com as alegações das partes. Então, ela é a primeira parte da sentença, onde o juiz ele vai sintetizar os principais elementos do processo, vai incluir a identificação das partes envolvidas, o pedido do autor, a defesa apresentada pelo réu e os acontecimentos mais relevantes durante o andamento processual. O resumo, né, o relatório, ele visa contextualizar a decisão, permitindo que quem leia a sentença compreenda rapidamente o histórico da demanda. Então, o que está sendo discutido, o que o autor veio buscar, o que o réu disse na contestação, como que foi essa fase instrutória, tudo isso vai estar no relatório. A função essencial do relatório é tornar clara a linha de raciocínio do juiz e a base sobre qual a decisão será fundamentada. Então, é o resumo. Ali vai ter as partes mais importantes desse andamento processual até chegar na fase da sentença. A fundamentação é a exposição dos fatos e do direito, justificando a decisão. Assim como lá na petição inicial eu falei para vocês que a parte, né, a parte autora tem que trazer os fatos, fundamentos e os pedidos, a fundamentação aqui não seria diferente. Então, aqui o juiz ele tem que expor os fatos e o direito para justificar a decisão dele. Então, a fundamentação é a parte da sentença que o juiz apresenta as razões de fato e de direito que sustentam a sua decisão, porque ele não pode decidir com fonte e voz da cabeça dele. Ele tem que fundamentar no direito, porque é isso que a gente busca. É crucial para garantir a validade da sentença, porque, de acordo com o CPC, o juiz deve justificar sua decisão de maneira clara e coerente. A ausência de fundamentação pode resultar em nulidade da sentença, porque compromete os direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, impedindo que as partes elas compreendam, né, os motivos da decisão e, eventualmente, possam contestá-la no recurso. Então, aqui eu coloquei para vocês ó, que a falta de fundamentação pode levar à nulidade da sentença, uma vez que infringe o direito ao contraditório e ampla defesa. Então, a fundamentação é o meio ali da nossa sentença e ela é uma parte extremamente importante para que as partes compreendam como que o juiz chegou naquela decisão.
E aqui eu coloquei para vocês, ó, ainda falando sobre fundamentação da sentença, que o juiz, ó, deve analisar e avaliar, né, cuidadosamente os fatos apresentados pelas partes e as normas jurídicas aplicáveis ao caso. Então, isso envolve a verificação das provas, a interpretação da lei pertinente para garantir que a decisão seja o mais justa possível. Discussão dos argumentos. Todos os argumentos relevantes para a solução do caso devem ser analisados na fundamentação. Isso inclui as alegações e defesas das partes, bem como os pontos de discordância entre eles, permitindo que o juiz ele considere todos os aspectos do processo antes de decidir aquela questão. E aqui a motivação das decisões. O juiz deve explicar as razões de suas decisões de forma clara e precisa. Extremamente importante essa parte da fundamentação, então. Depois a gente vai para a parte final da sentença, né? Que é a parte do dispositivo, que é onde o juiz vai conceder ou negar o pedido, determinando o que deve ser cumprido. Então, é a parte final, como eu disse para vocês, e ali o juiz vai declarar sua decisão sobre os pedidos feitos pela parte autora, concedendo ou negando o pedido do autor. Ela é a essência da sentença, pois vai estabelecer as consequências práticas da decisão, determinando as obrigações das partes e os efeitos da sua decisão. Após o trânsito em julgado, que a gente vai ver depois a coisa julgada, né? Após o trânsito em julgado, o dispositivo, essa parte da sentença do dispositivo, né? Essa parte dispositiva da sentença, que é a parte final, vai adquirir, então, a autoridade da coisa julgada material, que vai tornar essa parte dispositiva imutável. Ela não pode ser mais alterada ou contestada, garantindo, então, a estabilidade e a segurança jurídica do processo que a gente busca com a sentença. Bom, agora falando um pouquinho para vocês sobre as funções da sentença, porque até coloquei aqui, ó, deixa eu voltar aqui um pouco para a gente conseguir visualizar. Aqui, quando eu fiz essa linha processual para vocês, eu coloquei sentença, condenar, declarar ou constituir. Então, são essas funções que a gente vai ver agora, as funções da sentença. Aqui. Bom, primeiro a gente tem a função declaratória, que tem como objetivo principal reconhecer a existência ou a inexistência de uma relação jurídica, proporcionando segurança jurídica às partes envolvidas. Ao declarar um direito ou a falta dele, o juiz ele não vai criar uma nova situação, mas ele apenas vai confirmar que já é ou deveria ser existente no plano jurídico. Então, aqui eu coloquei para vocês, ó, tem como objetivo reconhecer a existência ou inexistência de uma relação jurídica, proporcionando segurança jurídica às partes. Aqui eu coloquei dois exemplos para ficar mais fácil de vocês entenderem cada função, né? Exemplo 1, declaração de inexistência de débito em contrato bancário. O juiz, ao reconhecer que o autor não deve ao réu, ele declara que o contrato é inválido ou não gera obrigações para o autor, garantindo a segurança do mesmo em relação aos débitos existentes. Então, aqui, o que o juiz vai fazer? Vai declarar que o contrato é inválido ou que não gera obrigações para o autor. Então, aqui, ó, o juiz reconhece que o autor não possui dívidas, vai declarar, né, que o autor não possui dívida com o réu. Exemplo 2, autenticidade de documento contestado. O juiz ele declara se uma assinatura, por exemplo, é autêntica ou não, resolvendo a dúvida sobre a validade do documento e proporcionando clareza sobre a relação jurídica entre as partes. Então, aqui, ó, o juiz vai declarar se esse documento é autêntico ou não, se for o caso de uma assinatura que está sendo discutida, né? E vai resolver ali as dúvidas que tem sobre a validade desse documento. Depois a gente tem a função constitutiva. A função constitutiva é aquela em que a decisão judicial cria, modifica ou extingue uma relação jurídica, alterando o estado das partes envolvidas de forma substancial. Então, diferente da função declaratória, que apenas reconhece uma situação já existente, a função constitutiva gera efeitos novos no ordenamento jurídico.
Daí eu coloquei aqui para vocês, ó, exemplo 1, dissolução de sociedade empresarial. O juiz declara a extinção da sociedade entre os sócios após análise de divergências irrecuperáveis. Então, aqui ele vai declarar a extinção da sociedade. Então, aqui a gente tem essa função constitutiva, ela vai gerar efeitos novos no ordenamento jurídico, porque até então a gente tinha uma sociedade empresarial e o juiz ali, ele vai declarar a extinção da sociedade. Então, a gente está gerando efeitos novos no ordenamento jurídico. E aqui, anulação de casamento por vício de consentimento. A sentença judicial ela vai extinguir o vínculo matrimonial ao reconhecer que houve uma fraude ou coação na celebração do casamento, alterando o status jurídico das partes envolvidas. Aqui, quando a gente fala de função constitutiva também, a gente tem o exemplo do divórcio, né? Que o juiz ele vai extinguir o vínculo matrimonial e a gente vai alterar o status jurídico das pessoas envolvidas. Elas passam de casadas, elas vão ser divorciadas. Então, quando a gente fala de função constitutiva, o divórcio é um exemplo clássico, assim, que todo mundo estuda quando fala dessa função. E, por fim, a gente tem a função condenatória da sentença, que é aquela em que o juiz impõe a uma das partes a obrigação de realizar uma prestação, seja de dar, de fazer ou não fazer algo. Esse tipo de sentença gera um título executivo judicial, permitindo que a parte vencedora inicie a execução para forçar o cumprimento da decisão, caso necessário. Então, aqui, em função condenatória, o juiz vai condenar uma das partes a fazer ou não fazer algo, ou dar, e daí gera um título executivo judicial que pode ser executado na próxima fase, que é a fase de cumprimento de sentença. Daí aqui eu coloquei exemplo 1, pagamento de indenização por danos materiais, que o juiz ele vai condenar o réu, então, a pagar uma quantia ao autor como reparação pelos prejuízos sofridos, né? Criando uma obrigação de pagamento que, se não cumprida, pode ser executada judicialmente. Entrega de imóvel em contrato de locação. O réu é condenado, então, a desocupar o imóvel e entregá-lo ao proprietário, estabelecendo uma obrigação de fazer, que pode ser exigida por meio de execução, caso o réu não cumpra a adesão voluntária. Então, aqui, o juiz ele condena e vai gerar, então, esse título judicial, que, se não for cumprido, né, pode ser executado na fase de cumprimento de sentença ou execução. Não sei se ficou claro para vocês essas funções, mas quando a gente entra com a petição inicial, né, a gente já busca alguma coisa. Ou se eu entro com um divórcio, eu já estou buscando, então, que o juiz, né, ele extingua essa relação matrimonial, ou se eu estou entrando com uma ação cobrando a indenização por danos materiais, por exemplo, eu estou querendo que o juiz condene ao pagamento, né, uma obrigação de fazer, então, de pagar ou de entregar uma coisa, se for o caso. Então, a gente já busca uma sentença com uma dessas três funções. E é isso que a gente vai discutir durante o processo, para que seja o mais justo possível. E eu coloquei aqui para vocês, para facilitar para vocês a compreensão, né, dessas funções, eu coloquei um quadro, ó. Então, aqui a gente tem a declaratória, que reconhece a existência ou inexistência de uma relação jurídica sem alterá-la, e eu coloquei exemplos. A constitutiva, que cria, modifica ou extingue uma relação jurídica, aqui, ó, como eu disse para vocês, o divórcio. E a condenatória, que impõe uma obrigação de fazer, não fazer, dar ou pagar algo. Então, acho que assim com esse quadrinho também fica fácil de vocês conseguirem compreender, né? Deixa eu só ver um negócio aqui. A gente também tem agora dois tipos de sentença quando a gente fala de liquidez delas. A gente tem as sentenças líquidas, que são aquelas que o juiz determina de forma clara e precisa o valor ou o objeto da condenação, permitindo sua execução imediata após o trânsito em julgado, sem a necessidade de uma fase adicional, que a gente chama de fase de liquidação da sentença, para estipular o valor ou o cumprimento da obrigação. Então, a gente tem como características das sentenças
líquidas, né? A execução imediata, como o valor da obrigação já está definida, a sentença pode ser imediatamente executada após o trânsito em julgado, sem necessidade de nova apuração do valor. E dispensa de liquidação prévia, ao contrário da sentença ilíquida, que exigem uma fase de liquidação, né, que torna esse processo muito mais moroso, porque a gente ainda vai ter uma fase para apurar os valores que são devidos. As sentenças líquidas, isso já está claro, já está determinado, então simplifica essa fase, né, e acelera o processo de execução. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo, uma sentença que condena o réu ao pagamento de uma quantia específica no valor de 20 mil reais, por exemplo, já previamente apurada e definida, sem necessidade de cálculos ou outras etapas para determinar o valor executado. Então, aqui, o juiz ele já vai definir de forma clara e precisa o valor da condenação. Então, eu não preciso dessa fase de liquidação para apuração do valor, se realmente é esse valor, enfim. Então, torna o processo, acelera o processo, né? Torna o processo mais rápido. E a gente tem as sentenças ilíquidas, que são aquelas que não estabelecem de imediato o valor ou objeto da condenação, deixando essa definição para ser realizada em uma fase posterior do processo, chamada fase de liquidação. Essa fase é necessária para determinar de forma precisa o valor da condenação ou especificar o objeto da obrigação. Então, diferente da sentença líquida, nessa a gente não tem estabelecido de forma clara e precisa o valor ou objeto da condenação e a gente vai precisar de uma fase de liquidação para apurar esses valores. Então, como característica, exige fase de liquidação para apuração de valores e uma fase complementar, que pode incluir a realização de perícias, avaliações, dependendo do tipo de condenação, a gente precisa dessa fase posterior, né, dessa fase complementar, para que seja feita a perícia, a análise, enfim, para conseguir determinar de forma clara e precisa o valor ou objeto da condenação. Então, aqui eu coloquei, ó. Exemplo, indenização por danos materiais, cujo montante será apurado posteriormente. Então, se vai ser apurado posteriormente, não tem como definir lá na sentença um valor exato, de forma clara, para que seja executada. Então, a gente tem também umas regras no CPC. Lá no artigo 491 do CPC, fala que o juiz, sempre que possível, deve proferir uma sentença líquida que já define o valor, o objeto da condenação de forma clara, até para acelerar o andamento, né, processual, porque se eu tenho que passar por uma fase de liquidação, o processo por si só, ele já se torna mais moroso. E a gente tem exceções, quando a apuração do valor ou a especificação do objeto depende de elementos posteriores à decisão, como perícias ou cálculos. Então, daí o juiz pode proferir uma sentença ilíquida. Então, regra, sentença líquida. Sempre que possível, o juiz ele deve proferir uma sentença líquida, com os valores ou objeto da condenação de forma mais clara e precisa possível. E daí a gente tem exceção que quando precisar de perícia, de cálculo, enfim, daí o juiz ele pode proferir uma sentença ilíquida. Eu coloquei aqui para vocês, ó, para ficar mais fácil de vocês visualizarem, ó, um exemplo de sentença líquida. Ó. Ante o exposto, julgo procedente em parte os pedidos aforados pela reclamante em face de, daí cobriu o nome, né? Para o fim de condenar a reclamada a efetuar no prazo de 8 dias o pagamento dos seguintes títulos, conforme valores atualizados na planilha de cálculo anexa. Então, a gente já tem um valor determinado aqui, tá vendo? Conforme os valores atualizados na planilha de cálculo anexa. Eu não tenho que passar por uma fase posterior de liquidação para definir esses valores, eles já estão determinados. E um exemplo de sentença ilíquida, posto isso, afasta as preliminares suscitadas, julgo extinto o processo com resolução do mérito em relação às pretensões anteriores a 24 de agosto de 2012, tá lá, no artigo 487, e julgo procedente em parte o pedido para assegurar a gratuidade da justiça ao reclamante, condeno no prazo legal como apurar-se em regular liquidação de sentença. Então, na própria sentença, o juiz já determinou que teria fase de liquidação para apurar os valores que seriam
devidos nesse caso. Então, aqui eu coloquei para vocês conseguirem visualizar isso na prática, como que isso vem na sentença, como que a gente define cada um desses na sentença, como que a gente faz para visualizar, se a gente está diante de uma sentença líquida ou de uma sentença ilíquida. Então, acho que assim fica mais fácil para vocês compreenderem também. Bom, gente, sobre sentença é isso. Então, se vocês tiverem alguma dúvida posterior, quando estiverem estudando, enfim, pode entrar em contato comigo que eu tiro essas dúvidas para vocês, tá? Agora a gente vai falar de coisa julgada. Então, a coisa julgada é a qualidade que torna uma decisão judicial definitiva, tornando-a imutável e indiscutível. Após o trânsito em julgado, quando a gente fala de trânsito em julgado, a gente está falando do esgotamento de recursos. Então, quando não cabe mais nenhum recurso, a gente fala que aquela decisão transitou em julgado. A decisão ela não pode ser reexaminada, não pode ser revista em outro processo, garantindo, então, a estabilidade das relações jurídicas. Esse conceito é fundamental para a segurança jurídica, pois assegura que, uma vez resolvido o conflito, ele não será reaberto, proporcionando a previsibilidade e confiança das decisões do judiciário. Até porque, gente, se essa questão da coisa julgada está prevista lá no artigo 337, também no CPC, e ela é uma hipótese de preliminar para ser suscitada em defesa, né? Se for o caso da parte autora, ela está discutindo uma coisa que já transitou em julgado. A gente fala que é a coisa julgada, né? Então, ela é uma hipótese de preliminar peremptória, que ela não pode ser sanada, porque, como eu acabei de falar para vocês, ela garante essa questão imutável e indiscutível da sentença, né? Então, essa questão que está sendo discutida nesse processo não pode ser discutida em outro processo. Então, é uma causa de preliminar do 337 e é uma preliminar peremptória, que leva o processo à extinção. E a finalidade da coisa julgada é estabilizar as relações jurídicas, evitando que um litígio seja reaberto continuamente. Então, eu entrei com a ação, mas a sentença ela não foi favorável para mim, né? Entrei com recurso, perdi todos os recursos, transitou em julgado, mas como ela não foi favorável, eu quero discutir ela em outro processo. Vou dar um tempo e depois eu entro com o processo novamente. Então, a finalidade da coisa julgada, né, dessa questão imutável, é estabilizar as relações jurídicas e prevenir, né, garantir que o judiciário não tenha essa repetição de demandas envolvendo a mesma questão. É a segurança jurídica do processo que a gente tem. E aqui a gente tem a classificação da coisa julgada. A gente tem a coisa julgada formal, que diz respeito à imutabilidade da sentença dentro do mesmo processo após o trânsito em julgado. Então, esgotado todas as possibilidades de recurso, a gente tem a imutabilidade da sentença dentro desse mesmo processo. O que significa isso, Ju? Que mesmo que uma parte ela tente interpor novos recursos, a decisão proferida já não pode ser alterada, garantindo que o processo não seja reaberto ou reexaminado por outro juiz, enfim. Não pode ser mais discutido ali naquele processo aquilo que já foi decidido e que transitou em julgado, que não cabe mais recurso. A coisa julgada formal, então, assegura que após a decisão definitiva, ela se mantenha válida e não seja modificada dentro daquele processo, proporcionando, então, maior segurança jurídica para as partes envolvidas. Então, coisa julgada formal refere-se à imutabilidade da sentença dentro do mesmo processo. Guardem isso. E a gente tem a coisa julgada material, que ela vai além dos limites do processo em que ela foi proferida, aplicando-se ao mérito da decisão, então. Ela impede que a questão central do litígio que está sendo discutido ali seja revisto em qualquer outro processo, mesmo que as partes envolvidas tentem rediscuti-la em um novo contexto. Então, a coisa julgada material refere-se ao mérito e
determina ali, né, impede que aquela questão específica que está sendo discutida naquela ação seja rediscutida, mesmo que um contexto diferente por ambas as partes. Então, o que isso significa? Que uma vez que o mérito da questão é decidido e a sentença ela transita em julgado, esgota todas as possibilidades de recurso, a matéria que está sendo discutida ali naquela ação não pode ser reaberta em um futuro processo, assegurando a estabilidade das relações jurídicas. Daí eu coloquei aqui um exemplo, ó. Se uma sentença declara a inexistência de uma dívida entre duas partes, essa mesma alegação de inexistência de débito não poderá ser novamente levantada em outro processo, pois a decisão já teve efeito sobre o mérito da questão, tornando-a imutável. Se eu tenho uma dívida, por exemplo, estou cobrando uma dívida do João e resolveu aquela questão nessa ação, eu não posso, em um processo posterior, por exemplo, cobrar o João novamente disso, porque o mérito da questão já foi decidido e tem a coisa julgada material. E agora, os limites da coisa julgada. A gente tem os limites objetivos, né, que referem-se ao alcance da coisa julgada, restringindo sua imutabilidade ao que foi expressamente decidido no dispositivo da sentença. O que eu disse para vocês lá atrás, que a parte dispositiva, ela tem coisa julgada material. Então, apenas a parte dispositiva da decisão, que eu falei para vocês que é a parte final da decisão, que o juiz vai decidir, né? O mérito, que vai especificar as obrigações ali, os direitos das partes, que ela torna-se imutável. Então, só aquela parte dispositiva que vai decidir o mérito, que ela torna-se imutável. Os fundamentos e os argumentos utilizados pelo juiz na sua decisão, né, na sentença, que servem para embasar a decisão, não estão protegidos pela coisa julgada e podem ser rediscutidos em outros processos futuros. Então, que eu disse para vocês que a gente tem, né, o resumo lá, né, que o juiz traz todas as partes, ele faz um resumo do processo. Aqui a gente não fala de coisa julgada, porque é o resumo daquele processo em específico, e a fundamentação também não faz coisa julgada, não está protegida pela coisa julgada. Então, os fatos e os argumentos que o juiz trouxe para embasar a sua decisão não estão protegidos pela coisa julgada. Apenas a parte do dispositivo que o juiz vai decidir pelo mérito, né, que faz coisa julgada material. E a gente tem os limites subjetivos, que determinam quem está vinculado pelos efeitos da coisa julgada. Normalmente, apenas as partes diretamente envolvidas na ação são afetadas pela decisão final. Porém, quando a gente fala de ação coletiva ou de interesse coletivo, a coisa julgada pode ter efeito sobre terceiros ou até grupos inteiros da sociedade, dependendo da natureza da demanda e da decisão proferida. Então, limites objetivos vai estabelecer o alcance da coisa julgada, restringindo-se ao que foi expressamente decidido no dispositivo da sentença, na parte final. E os limites subjetivos definem quem está vinculado pela coisa julgada. Normalmente, as partes envolvidas naquele litígio ali. Então, é muito importante que vocês entendam, então, que apenas o dispositivo ele é alcançado pela coisa julgada. Só ele que depois não pode ser rediscutido posteriormente em uma outra ação. Agora a gente vai falar um pouco sobre a eficácia preclusiva da coisa julgada. Em uma outra monitoria, eu falei para vocês que, por exemplo, se o réu ele não contesta a ação no prazo de 15 dias, ocorre a preclusão. O réu, então, ele perde o direito de se manifestar sobre determinado ato, né? Então, nesse caso, sobre a petição inicial, naquele prazo previsto. Então, ele não pode mais vir em outro momento do processo se manifestar sobre aquilo. Então, ocorre a preclusão quando a pessoa é citada e deixa de se manifestar, ele perde então esse momento de manifestação no processo. Não pode fazer isso em nenhum outro momento. Isso é preclusão. Então, a eficácia preclusiva da coisa julgada, ele vai além da simples imutabilidade da decisão. Ele impede que novas alegações ou defesas sejam apresentadas em um novo processo,
mesmo que essas poderiam ter sido levantadas no processo original. Então, o efeito da eficácia preclusiva é aplicado a todos os argumentos que envolvem o mérito da questão já decidida, então, promovendo economia processual e garantindo segurança jurídica ao evitar a reabertura de discussões que já foram resolvidas. Então, aqui, quando a gente fala de eficácia preclusiva, a gente está impedindo que o processo seja reaberto para discutir aquilo que as partes deveriam ter discutido, né, e analisado nesse processo que discutiu aquele mérito específico. Então, a gente fala que não poderá reabrir o processo para discutir questões que deveriam ter sido discutidas no processo original. Mas a gente tem algumas exceções que eu coloquei aqui para vocês, ó. Em caso de relação jurídica de trato continuado, como a pensão alimentícia, por exemplo, esse é um exemplo clássico que a gente tem quando fala de exceção da eficácia preclusiva da coisa julgada. A coisa julgada ela pode ser revista caso haja mudança substancial nas condições das partes, como alteração na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentado, né? Quando a gente fala que a gente tem esse binômio, possibilidade, necessidade, alteração disso, a gente pode, então, entrar com uma revisão no caso de pensão alimentícia. Então, nesse caso específico, é possível uma nova discussão sobre o mérito, que daí vai adaptar a decisão às novas circunstâncias das partes. Então, em regra, o que já foi discutido, o que já foi decidido, não pode ser rediscutido em outro processo, não pode ser revisto. Como exceção, a gente tem o caso da pensão alimentícia, que pode ser revista, né, sempre que a gente tiver alteração das partes, seja da possibilidade ou da necessidade. Relativização da coisa julgada. O princípio geral da coisa julgada busca garantir a estabilidade na decisão judicial, como eu disse para vocês durante toda essa aula de monitoria, impedindo que o mesmo litígio seja reaberto várias vezes de forma indefinida. No entanto, em situações excepcionais, pode-se relativizar a coisa julgada, para evitar grandes injustiças ou quando houver violação de direitos fundamentais. Caso de fraude processual, erro material ou decisões manifestamente contrárias à Constituição, que podem justificar a reabertura do debate, desde que essa justificativa seja plausível para a correção de um erro que está ali na sentença que já foi protegida pela coisa julgada. Então, sem comprometer a segurança jurídica. E aqui eu trouxe para vocês, ó, até mais de um. Aqui no slide eu coloquei para vocês exemplos de relativização. A dignidade da pessoa humana, consagrada constitucionalmente, pode justificar a relativização da coisa julgada quando uma decisão aparentemente final implica em uma afronta significativa a esse princípio. A relativização, entretanto, deve ser aplicada com cautela para preservar a segurança jurídica e a estabilidade da decisão. Então, quando eu tiver alguma decisão que vai afrontar o princípio de proteção da dignidade da pessoa humana, eu posso reabrir ali esse debate para analisar e observar os limites, né? Porque a gente está falando de um princípio que vai contrariar a Constituição Federal, que a gente tem a proteção do princípio da dignidade da pessoa humana garantido constitucionalmente. Então, se isso afronta esse princípio, a gente pode rediscutir a demanda. A gente também tem, eu trouxe aqui outros exemplos para vocês que permitem essa relativização da coisa julgada. O exemplo de fraude processual. Se for comprovado que uma das partes cometeu fraude para obter uma sentença favorável, a coisa julgada pode ser relativizada para garantir a justiça do caso. Então, a gente tem essa relativização da coisa julgada e a gente pode discutir de novo aquela questão para que a sentença seja o mais justa possível. E é importante eu salientar para vocês que para ocorrer essa relativização da coisa julgada, a gente tem que ter prova. No caso de fraude, a gente tem que provar que a outra parte ela cometeu fraude para obter uma sentença favorável e daí sim justificar a reabertura dessa discussão. Quando a gente tem decisão contrária à Constituição, quando uma sentença contraria direitos ou princípios constitucionais, pode-se relativizar a coisa julgada
para corrigir essa afronta e garantir a observância à Constituição. Ou quando a gente está diante de erro material ou manifesta injustiça. Se houver um erro evidente na sentença, como o uso incorreto de dados ou informações fundamentais para a decisão, é possível que a coisa julgada seja relativizada para corrigir a injustiça. Então, aqui a gente fala de relativização da coisa julgada, quando a gente está diante de questões graves que elas têm que ser corrigidas para garantir a segurança jurídica e que a sentença seja o mais justa possível. Bom, gente, então hoje a gente falou de sentença e coisa julgada. Deixei aqui para vocês os meus contatos. Deixa eu voltar lá só para a gente finalizar essa questão. Aqui. Finalizamos então essa linha processual que eu falei durante todas as outras aulas de monitoria. Então, se você perdeu alguma parte, tem dúvida de alguma parte específica, dá uma olhada lá no YouTube da monitoria para você não perder essas outras aulas. Então, hoje a gente finaliza aqui na fase decisória falando sobre a sentença, suas funções, classificações, enfim, e a coisa julgada. Então, espero que tenha sido útil para vocês essas monitorias, né? Vocês estão se preparando agora para LP2, né? E qualquer dúvida, eu estou à disposição para a gente sanar essas dúvidas, para que vocês consigam fazer a prova da melhor forma possível. Deixa eu só tirar aqui. Bom, gente, é isso. Eu espero que essas monitorias tenham sido válidas para o aprendizado de vocês e estou à disposição caso vocês precisem, tá? Obrigada, Raquel, pela participação e qualquer coisa eu estou à disposição, gente. Bom final de semana para vocês.